Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ellen e hoje eu vim falar do planner que eu escolhi a priori para usar em 2026. Ele é um Kimbor e eu comprei ele no AliExpress, então ele veio nessa embalagem plástica de bolha, podem ver que tá sujinha, mas veio bem embaladinho. E aí o próprio planner veio nesse saquinho aqui, com algumas explicações e um suporte um pouquinho mais firme, com tipo um plástico atrás dele. E aí chegamos no planner. Eu escolhi um Kimbor esse ano, na capa rosa, e eu vou mostrar ele bem detalhadamente pra vocês, porque eu tive um pouco de dificuldade pra encontrar esse planner. E aí veio um folheto e o planner. Eu imagino que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo já sabem que o Kimbor é uma versão chinesa do Robonite, não sei, que é um planner japonês. Então, todas as informações estão, em sua maioria, em chinês e algumas coisas estão em inglês nesse Kimbor que veio pra... Eu vou falar um pouco sobre o folheto e daqui a pouco eu mostro o planner pra vocês. Esse folheto, ele é informativo e eu resolvi colocar as informações dele no Google Tradutor para eu conseguir entender o que ele estava me explicando, porque ele ensina como usar o planner. Então, ele é um folheto bem grandinho, não sei se vocês vão conseguir ver tudo, então eu vou mostrar em partes, tá? Veio essa capa aqui super bonitinha. Então, nesse quadradinho aqui, ele descreve o planner que eu comprei. Então, ele fala que a série Timeline 2026 utiliza papel Tomokazu de 52 gramas importado do Japão. Ele se caracteriza por sua leveza, resistência, tenacidade, escrita suave, boa reprodução de cores, alta resistência à poeira e baixa infiltração de tinta. As funções da página interna incluem calendário, planner de check-in, plano mensal, visão geral anual, plano diário, página de grade, agenda, lista de presentes, planos de 21 dias, favoritos, exercícios para olhos, enciclopédia, mapa da China, mapa mundi, recomendações de comida e 24 termos solares e informações pessoais. E nesse quadradinho aqui é o calendário anual. Então, ele fala que inclui o calendário de 2025, 2026, 2027, incluindo o ano lunar e o ano animal do zodíaco, a visão geral de todos os festivais chineses de 2026. Então, aqui ele fala, é o 77º aniversário da fundação da República da China. Ele fala que é um ano que inclui o calendário lunar e do zodíaco. Ele fala aqui nesse box que o domingo está em vermelho escuro, que os feriados estão em vermelho e que os dias úteis estão em cinza e sábado está em cinza claro. Então ele descreve as cores que estão disponíveis no calendário. E esse último box aqui, ele é a lista de feriados chineses. Deixa eu mostrar aqui pra vocês já no Robonite, pra mostrar aqui pra vocês exatamente, porque ele está ensinando. Aqui, ó, tá vendo? Então, domingo está em vermelho bem forte, não sei se vocês vão conseguir ver. Os feriados estão em vermelho, o sábado tá em cinza claro e os dias úteis estão em cinza normal, tá? E aqui embaixo a listinha de feriados. Então, aqui é 2025, 2027 e o ano atual, que é 2026. Explicar a frequência diária, é um plano de check-in. Aqui tá dizendo que inclui os termos solares. Nesse box aqui, ele explica que os numerozinhos, as cores que estão sendo utilizadas aqui são as mesmas do calendário anterior. Aí aqui nesse box ele fala que é para você registrar alguma coisa importante daquele mês para você poder fazer o check-in dele durante os dias, né? Então você escreve, como é em chinês, em caracteres que eles escrevem, eles usam cada um quadradinho e depois preenchem verticalmente para acessar os dias. Eu imagino que pra gente seja um pouco mais complicado. Talvez se fizer uma rotina de cores aqui funcione um pouco melhor, porque não sei se vocês conseguem enxergar, eles colocam os caracteres, um caractere por quadradinho, tá? Então ele pede pra você descrever aqui, como se fosse um checklist, para você poder marcar nos dias do mês.
Então aqui nesse box ele fala: acompanhe o progresso do seu check-in diário com base nos itens de check-in que você preencheu. Você também pode usar símbolos e cores diferentes para marcar os dias importantes. Então aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, ele colocou um color code. Então ele definiu o que ele queria e aí com cada cor ele faz determinada função. E aí aqui embaixo, que tem esse espaço, ele falou que é para fazer um resumo do checklist mensal. Então, essa página são 2 meses por página, então tem bastante espaço. Para eles deve ser um espaço gigantesco, pra gente acaba ficando um pouquinho menor, porque nós escrevemos com escrita ocidental. Mas eu achei muito legal isso aqui, tá, gente? Aí, a próxima etapa é o calendário mensal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4... até agosto e até dezembro, e aí começa o calendário mensal. Plano mensal, 2 páginas por mês permitem que você planeje seu mês de forma rápida e eficiente, além de visualizar facilmente os eventos e notas importantes do mês. Nós vemos aqui para essa marcação de janeiro, então inclui o mês e o ano. Então é janeiro de 2026 ou o ano de Yiti, não sei falar, desculpa. Aí, nessa parte aqui, ele mostra que vem o calendário do mês anterior e o mês seguinte. Então, nós estamos nessa página aqui. Aqui nós temos o mês atual, o mês anterior, que foi dezembro, e o mês seguinte, que é fevereiro. Aqui uma dúvida que eu tinha ficado e eu procurei pra sanar. Então, aqui nós temos calendário dezembro e fevereiro, porque nós estamos no mês de janeiro. Mas, o janeiro começou na quinta-feira. Então, eu fiquei na dúvida se quando começasse, na segunda, se eles iam descer esse calendário. E eles descem, tá? Então, em setembro, o dia 1º acontece na terça e eles descem o calendário aqui pro lado de baixo. Então, aí aqui ele fala que tem as marcações das semanas aqui no cantinho. Então, se a gente olhar aqui, tem a marcação da semana. Então, aqui já tá marcando que é a semana 2, porque aqui não teve como marcar. Então, semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5, e assim por diante. Todo mês eles vão contar até chegar em 52 semanas. Aí ele fala para usar o quadradinho pra gente registrar o que aconteceu no dia e o que aconteceu com o humor. Porque eu dei uma pesquisada, porque eu sempre via esses planners e eu achava eles muito legais. E eu percebi que realmente, ao invés de fazer como a gente faz, que é usar isso aqui como um planejamento do tipo, daqui 2 meses eu sei que eu vou ter uma consulta no dia tal e eu vou lá no mês tal e escrevo isso. Não, eles usam isso aqui para um controle diário. Então eu achei super legal, porque eles fazem desenhos, eles escrevem frases em cada dia para saber como que foi aquele dia. Eu não sei se eu vou usar dessa forma ou se eu já vou usar da forma que eu uso, que é para registrar realmente eventos, consultas, reuniões, aulas que eu tenho previstas no mês, ou se eu vou fazer como eles fazem, que é para acompanhar como que foi o dia. Aqui nesse box ele fala que tem os quadrados que ficam livres, né, as pautas, o grid que fica livre aqui para você escrever o que você quiser, e aí ele explica que se for feriado, a data do próprio calendário aqui mensal vai mudar também. A cor da data vai mudar também. Então, por exemplo, aqui no dia 26 de janeiro é algum feriado chinês. Então, mesmo sendo na segunda-feira, ele está em vermelho. Dia 20 também, e o domingo ele é marcado, sábado e domingo eles são marcados. E aí agora nós vamos para a visão anual, visão geral anual. Então aqui, nessa partezinha aqui está escrito: visão geral anual. Ele pode ser usado como um plano anual para 2026, dividindo as metas anuais em cada mês e trabalhando duro para alcançá-las. Ele também pode servir como uma visão geral anual de 2026, registrando eventos importantes que ocorreram naquele ano. Então, ele dá aqui um exemplo do que você pode escrever. Então, nesse caso, desse exemplo aqui, a pessoa escreveu sobre a saúde e sobre o trabalho. Então, ele escreveu as metas aqui em cima. Aqui você pode planejar suas metas ou aspirações para o ano. Também pode servir como um diretório anual, registrando eventos importantes do ano. Então, você pode usar essa parte aqui de forma livre. E aqui embaixo, nós já temos os 12 meses.
E aí, uma característica de quem provavelmente já tá acostumada a acompanhar Kimberly e Roboniti é que vem todos os meses primeiro, então janeiro, fevereiro, março até dezembro do planejamento mensal. E aí depois vem esse espaço para o planejamento anual, que foi o que ele descreveu. Então nós temos espaço em grid e o espaço para os 12 meses. Eu confesso que eu ainda não sei como eu vou utilizar, provavelmente vou utilizar da forma como eu já faço, que é marcando as coisas que eu tenho que fazer durante o ano. É uma proposta completamente diferente do que eu tô acostumada, mas eu acho que eu vou acabar fazendo isso, colocando as metas mais simples e consulta em fevereiro no dia tal. Então eu imagino que eu vou acabar fazendo dessa forma. E aí agora nós vamos para o planejamento semanal. Então é plano semanal da linha do tempo, horário semanal. O planejador de cronograma, incluindo o cronograma de 24 horas com informações diárias sobre o clima, saúde, registre o que acontece todos os dias de acordo com o cronograma. Então, é o que está escrito nessa parte roxa. Vamos para a primeira parte da página. Então, aqui, ele fala do calendário anual e mensal, que tem aqui no caso é de janeiro. Então, nesse box está escrito há meses, anos, lunares, semanas e etc. Um pequeno calendário prático para marcação rápida. Se a gente olhar aqui, ele fala que é o número 1, que é de janeiro, e aí não está escrito o janeiro em inglês nessa parte, está escrito só em chinês. Aqui em cima tem um 2026 e aqui está First Week, então a primeira semana, bem pequenininho. E o calendário, como a gente já tá acostumado em todas as outras partes desse planner, e ele já sublinha aqui pra gente qual é a semana que a gente tá. Então, a semana inclui 29, 30, 31, 1º, 2, 3 e 4. Aqui nesse segundo box, ele fala que a área de grade ao lado pode ser usada para adicionar notas ou marcar seus itens de tarefas para esta semana. Então, a gente tem um espacinho vertical aqui, bem legalzinho, mais ou menos da mesma largura aqui, os dias da semana, para você escrever, as notas, destaques da semana e todas essas coisas. Aí aqui ele fala para você usar essa parte como um resumo diário. Porque que acontece? Nós temos as 24 horas, então começa no 1 aqui em cima e termina em 24, e ele deixa um espacinho aqui embaixo de grid para você poder escrever se aconteceu algum evento, se mudou alguma coisa. Nessa parte aqui, ele explica que inclui as datas do calendário lunar, feriados, clima, exames de saúde e outras coisas, e os feriados ficam com uma cor diferente, é isso que ele explica. Aí ele vai falar dessa partezinha aqui, que eu achei super legal. Ele fala que inclui 8 copos de água para você marcar durante o dia. E você pode usar o cronograma de 24 horas com base na água que você... com esse incentivo. Nós temos aqui de 1 a 5 em pretinho, porque tecnicamente vai ser a parte que você está dormindo. Tanto que a menininha aqui, ela desenha que ela está dormindo aqui nessa parte de cima, por causa do horário. Na sequência, a gente tem o nascer do sol, que marcaria às 6 horas da manhã. Um copinho de água que marcaria às 7 horas da manhã. 8 horas da manhã, um copinho de água que marcaria às 9, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Outro copinho de água e um sol a pino para marcar que é meio-dia. Aqui nessa barra aqui em cima, então nós temos... o dia, o mês e que número que é do ano. Então esse aqui é o número 363, dia 29 de dezembro. E aí nós temos uma barrinha aqui, que nós temos um sol, uma nuvem, chuva e neve, para você marcar o tempo. E aqui tem uma maçãzinha, um rapazinho correndo e um papel higiênico. Eu imagino para você marcar se você se alimentou bem, se você fez exercício e se você fez o número 2, se foi tudo bem naquele dia. Aqui nessa barra, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aí a próxima explicação que nós temos aqui no folheto se chama itinerário, programação. Quem não se prepara para o amanhã nunca terá futuro. Ele tá escrito aqui, agendar, e aí aqui tem um espaço das 8 às 20 horas, para você colocar como se fosse aquelas coisas que a gente tinha na escola, com os horários que você faz todo dia a mesma coisa.
Então é tipo isso. E aí aqui nesse box está escrito: pode ser usado como agenda do aluno ou como agenda diária. Programação regular do itinerário. Essa parte aqui, ela fica lá no final. Então, como eu falei pra vocês, todos os meses vem aqui nessa parte, então todas as semanas vem na sequência. Se você olhar pela lateral, eles demarcam em cinza aqui aonde vai estar a próxima semana. Então, nós temos aqui a primeira semana de janeiro, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta semana, e aí já começa fevereiro. Então, se vocês observarem, tem o 1 de janeiro aqui, umzinho que marca o mês de janeiro, e o 2 que marca o mês de fevereiro aqui na lateral. E aí as semanas, elas vão sequencialmente, então já começa fevereiro sem a influência do planejamento mensal. E aí a gente vai até acabar. Então aqui nós temos dezembro, aqui encerrou dezembro e já começa 2027. Depois que acaba o planejamento semanal, nós temos folhas em branco. Então, ele tem até uma numeraçãozinha aqui pra gente não se perder. Ele coloca 64 páginas em branco para depois vir esse que é o itinerário, a programação, de segunda a domingo, com as mesmas marcações de cores, e das 8 às 20 para você poder escrever a sua programação fixa. A próxima descrição aqui do folheto é sobre a lista de presentes. Jogue-me um pêssego de madeira e eu retribuirei com uma jade. Não é uma recompensa, mas um símbolo de amizade eterna. E aí aqui tá escrito lista de presentes, e aí para você colocar qual que é o dia, se você vai dar ou se você recebeu esse presente, e para quem que você vai dar ou de quem que você recebeu o presente e qual presente que foi. E aí o box aqui explica que é para registrar os presentes que você recebeu ou deu. A lista de presentes é usada para isso, que tem o nome dela, né, o nome da gift list, ou o dia, se é para dar ou para receber, de quem que eu dei ou recebi, e o que eu recebi ou dei. Depois disso, a gente vem pro plano de 21 dias. Então tá aqui, plano de 21 dias. A natureza das pessoas comuns é formada por hábitos. Pesquisas mostram que se você fizer algo por 21 dias, isso se torna um hábito. Então estabeleça uma meta e mantenha-se firme nela por 21 dias. Quem sabe esse hábito pode mudar sua vida. Essa parte dos hábitos, ela fica depois da gift list. Então, ela não é datada. Então, você pode fazer isso aqui quando você quiser, tá bom? Aqui tem só o título da coisa. E ele vem regressivamente. Então, ele começa do dia 21 e termina no dia 1º. O box dele é assim, ele tem um box. E aí, aqui no cantinho, ele tem um espaço para check. Então, você pode escrever aqui o que você quer desenvolver e dar o checklist nele. Não necessariamente você vai usar isso aqui para um hábito só. Podem ser vários hábitos e aí você vai desenvolvendo eles. E aí aqui embaixo ainda tem um espaço provavelmente para você fazer um resumo ou escrever alguma coisa que te motivou, te interessou, alguma coisa nesse sentido. Aqui nós temos a parte de favoritos. Roxa aqui tá escrito: a vida é um cofrinho, cada tesouro que você deposita nele lhe dará uma surpresa um dia. E aí aqui nesse box tá escrito: você pode guardar seus livros, filmes, músicas, comidas favoritas, etc. Os discos são armazenados aqui e serão um tesouro preciso. Então você pode fazer um color code, como tá aqui no exemplo, para cada coisa. Então, por exemplo, filme, comida e música. E aí você vai adicionando elas durante o ano e marcando sobre o que se trata essa informação. Então, e a lista ela é bem simples, ela tem um espaço um pouco maior aqui em cima para você fazer seu color code, mas ela não tem nada muito específico. E aí termina o nosso folheto explicativo escrito: outras páginas e funções. Há muitas outras páginas e funções para adicionar em seu 2026. Exercícios para os olhos, mapa da China, enciclopédia, mapa mundi, recomendações alimentares, 24 termos solares e informações pessoais. O número de revisão do mapa da China e o número de aprovação do mapa mundi. São essas
tags aqui. Esse folheto, extremamente explicativo, apesar de estar em chinês, que realmente me clareou como eu utilizaria, ele é muito bonitinho, né, aqui. E a parte de trás dele é um calendário muito lindo de 2026. Eu vou pregar o meu na parede. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas, ó, ele vem aqui 2026, aí vem o menininho vestido de unicórnio. Ai, meu Deus. E o calendário de 2026. Agora vamos para outra parte que não estava no folheto, ele só cita. Assim que nós terminamos os favoritos, ele vem para essas partes aqui que são informativas, são tipo dicas. Então, essa primeira parte aqui é exercício para os olhos. Então, ele explica por que você deve fazer, o que vai melhorar. Então, aqui é os pontos positivos. E aqui são dicas do que você não deve fazer para sua visão continuar boa. Então, por exemplo, evitar ler em locais com pouca luz, evitar usar toalhas sujas, porque pode dar infecção. Então, são essas dicas. E aqui embaixo, ele vai te ensinar como fazer essa massagem. Então, cada uma dessas partes aqui, ele tá ensinando quais os movimentos você deve fazer. Se você tirar a foto, como eu fiz, e jogar no Google Translate, ele vai traduzir te explicando direitinho, entendeu? Essa parte aqui, que se chama enciclopédia, ele vai falar sobre medidas. Então, aqui nós temos o tamanho dos papéis. Então, por exemplo, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. E na categoria de A, que é A1, A2, A3, A4, tamanho de folha, gente. As medidas para você saber mais ou menos. Então, por exemplo, o A4, ele é metade da vertical de um A3. Então, aqui tá bem desenhadinho, dá pra saber bem legal como que funciona. E nesse cantinho de cá, ele descreve o tamanho dessas medidas. Então, por exemplo, o A4, que é um papel que a gente usa com muita frequência aqui no Ocidente, ele mede 210 por 297 milímetros. E o B4, que tá aqui, mede 250 e 353 milímetros. Tá? Então, eles mostram essas diferenças. Essa parte aqui ele tá ensinando algumas coisas sobre números. Eu não consegui, a tradução não ficou boa, eu não consegui entender muito bem. E essa parte aqui, ele mostra medidas de calçados para homens e mulheres. E aqui de roupas para homens, nessa parte aqui. E na parte de baixo de roupas para mulheres, para você saber o seu tamanho em centímetros. Na sequência, nós temos o mapa da China. E é uma parte para viagens. Então, nesse cantinho de cá, ele tá uma lista de coisas que você deve ter na sua bagagem. Por exemplo, carregador de celular, dinheiro, um planejador de viagens, roupas. Então, é um checklist para você fazer. E no cantinho de cá ainda tem mais espaços. A parte de baixo aqui tá escrito tempo, lugar e desejo. Provavelmente é o quando você quer ir, pra onde você quer ir, por que você quer ir. Provavelmente alguma coisa assim. Depois nós temos o mapa mundi, que é a mesma coisa. Nós vemos pra essa parte aqui, que eu fiquei super curiosa pra saber o que era. E é uma recomendação gourmet e recomendações alimentares de comidas. Então tem bibimbap, que eu acho que é esse aqui. Tem faça bolo, tem várias coisas de várias regiões, eu imagino. Porque o primeiro, ele é de Nhandí. Então eu imagino que sejam comidas típicas de determinadas regiões. E ele explica o que é e tudo mais pra você saber. Então, por exemplo, o bibimbap, que foi a melhor tradução que teve aqui. Bibimbap é uma iguaria coreana clássica em Nhandí. Arroz, legumes, carne bovina, ovos e outros ingredientes são colocados em uma panela de pedra aquecida e misturados com molho de pimenta. O calor intenso da panela de pedra cria uma crosta crocante no fundo do arroz. Combinando com ingredientes e um molho, o prato é rico e aromático. Então ele vai descrever
esse não é uma receita de como é essa comida, caso você se interesse. Então nós temos 2 páginas dessas dicas. E o próximo também fiquei super curiosa para saber o que era e eu achei muito interessante, que é 24 termos solares. Eu não tinha entendido muito bem o que era, mas, por exemplo, aqui ele fala do início da primavera, então pra gente é trocado, né, os nossos, que eles estão no norte, nós estamos no sul. Início da primavera é dia 4 de fevereiro, aí ele fala, a ursa maior aponta para o tigre. A longitude eclíptica do sol é de 315 graus e esse primeiro dos 24 termos solares é o da primavera. Significa início do novo ciclo, início de todas as coisas, a renovação de todas as coisas. Simboliza a chegada da primavera, a chegada do sol e do calor e despertam o adormecimento e todas as coisas são primavera. Após o início da primavera, todas as coisas regeneram e florescem, marcando o início das estações. E aí aqui ele tem vários termos, né, que são, no caso são 24, marcando determinadas características das épocas do ano. Provavelmente isso aqui é alguma cultura antiga que ensinava como reconhecer se tá chegando a época das plantações e o que deveria se plantar. Eu imagino que seja alguma coisa assim. E aí nós encerramos o planner com os contatos. Então aqui tem a parte de contatos para você escrever suas coisas. Tem uma régua de 19 centímetros, provavelmente para você conseguir ter uma noção mais ou menos de como é o planner. E aí nessa parte aqui ele dá... ele fala algumas coisas sobre o Kimbor, o arroba do Kimbor. Enfim, pra onde você acha os contatos deles. No TikTok, no Bilibili, sei lá como é que chama, no Cham. Tem várias redes sociais aqui pra você acompanhar. Então, ok. Vou fazer um resumo um pouco mais prático fora do folheto. Então, nós temos a capa do Kimbor escrita algumas coisas. A lombada tem o 2026 e na parte de trás tem a logo do Kimbor. Ele vem com 2 fitilhos para você marcar o mês e a semana. No caso do meu veio rosa e azul bebê. Ele vem com esse papel aqui que parece tipo um papel de isopor brilhante. E aí aqui já começa a parte do Kimbor. Então nós temos o calendário, a parte de organização de metas, calendário mensal de todos os meses, calendário anual para você planificar e calendário semanal de todos os meses. Páginas em branco, 64 páginas em branco, de grid, na verdade, né? Um programador de horários, a lista de presentes, o plano de 21 dias, os favoritos, o guia de massagem ocular, o guia de tamanhos, mapa da China, mapa mundi, o guia de alimentação, os 24 termos solares e encerramos o Kimbor com aquele mesmo papel e o símbolo do Kimbor. Especificamente o meu modelo eu achei um pouco difícil de achar, porque na maioria das vezes eu achava só em boxes, então na parte semanal ele não era vertical como eu gosto de usar. A maioria era aquele que divide as coisas assim, sabe? Tipo, 4 boxes aqui e 4 aqui. E eu não gosto muito dessa versão, mas eu consegui achar com muito custo. Eu vi que pro planejador semanal do Kimbor, esse aqui não é o mais utilizado. O pessoal usa um mais estreitinho, que vem a semana toda numa página e uma página em branco, e eu não tinha interesse nesse modelo. Eu tinha interesse na semana especificamente dessa forma. Esse tamanho aqui é um tamanho A5, então ele é bem menor do que o meu planner da Pay-Per-View, tá? Bem menor em todos os sentidos. Esse é o meu da Pay-Per-View desse ano, a diferença. Então ele é bem menorzinho mesmo.
E a princípio eu gostei da proposta. Eu tava um pouco confusa, mas eu achei que o folheto explicou bastante bem. Eu coloquei as coisas no tradutor e foi o suficiente pra me explicar. Algumas coisas são simples, outras nem tanto. Por exemplo, se vocês olharem aqui, o meu já começou a fazer orelha. Então eu imagino que até o final do próximo ano esse aqui vai estar podre, porque ele acabou de chegar e ele já tá com orelha. Imagino que pra sujar essa capa aqui seja um tris, né? E em relação às folhas, eu não tenho o hábito de usar cadernos com folhas muito finas. Mas essa folha aqui, ela é tão lisinha, ela é tão gostosa, que eu acho que eu vou acabar me adaptando. Eu ainda não fiz teste de caneta, não fiz teste de nada. Só abri e quis entender qual que era a proposta desse planner, que eu ainda não sei se eu vou me adaptar. Eu vou deixar aqui nos comentários o link do comprador que eu comprei do AliExpress. Eu paguei R$115 já com os impostos. Achei que foi um preço ok, considerando os impostos, que foram quase R$40 de impostos. Mas, obviamente, para quem não paga imposto, para outros lugares do mundo, deve ser uma coisa muito mais acessível do que ficou aqui pro Brasil. Sem os impostos, ele ficaria, eu acho que R$85, R$80, por aí. Que também seria um preço tipo de Tilibra. Então, mas eu achei legal pela proposta, quis mudar um pouquinho esse ano. Talvez eu compre o planner da Pay-Per-View, ainda não sei, ou da Enjoy Print. Realmente isso aqui foi no momento que eu percebi que talvez eles não lançassem a tempo de chegar aqui pra mim na roça. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu fizer alguma alteração, eu trago aqui pra vocês. Vou deixar tudo nos comentários certinho. E se alguém quiser mais informações a respeito do panfleto, quiser alguma coisa um pouco mais específica, pode falar comigo nos comentários que eu dou um jeito de tirar uma foto da tradução e enviar pra vocês, tá bom? Então é isso, tchauzinho, até o próximo vídeo.